noite, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos novamente para celebrar Deus na nossa vida e queremos lhe convidar para se juntar connosco neste culto virtual, que ainda que cada um no seu lar, cada um na sua casa, nós podemos nos unir em espírito através desta celebração e assim cultuar o nosso Deus. Não deixe de expressar a sua gratidão, a sua adoração na presença de Deus. E o nosso desejo é que este culto seja usado pelo Espírito Santo de Deus como uma ferramenta poderosa nas suas mãos para unir cada um de nós, para unir a Igreja do Senhor que se reúne neste lugar e assim todos nós, unidos em um só Espírito, podemos entrar na presença de Deus para louvar o Senhor e também para receber instrução e direcionamento de Deus para a nossa vida. Continuamos vivendo este tempo de distanciamento social, em que as autoridades do nosso Estado em particular, a nossa Prefeitura também, têm-nos aconselhado a ter realmente grande prudência. Sabemos que a situação da pandemia tem se agravado e não somente a situação da pandemia, mas também os recursos da saúde estão se esgotando. Então o nosso conselho para você é que realmente você se proteja, fique no seu lar na medida do possível, evite as aglomerações, evite saídas desnecessárias, saia apenas para aquilo que for absolutamente essencial e necessário para a sua vida. Se proteja, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja a sua saúde e assim certamente Deus também nos abençoará. A palavra de Deus nos ensina que Deus cuida de nós, mas também Ele nos ensina a ser prudentes. Como eu costumo dizer, nós confiamos em Deus, mas nós também olhamos para o lado antes de atravessar a rua. Então a sabedoria e a prudência, elas se unem com a fé para seguir o direcionamento de Deus para a nossa vida. Convido então você para estar agora conosco neste espírito de louvor e adoração ao nosso Deus e desde já quero lhe convidar para fazermos uma oração e através da qual nos queremos pedir a ajuda, o direcionamento, a presença de Deus conosco ao longo de todo esse culto. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida, pela oportunidade que nos dás mais uma vez, nosso Pai, de estarmos na tua presença, de podermos te louvar, de podermos te adorar, de podermos te celebrar na nossa vida, ainda que de uma forma virtual, cada um no seu lar, mas unidos em espírito, e assim podemos glorificar o teu nome e celebrar o teu nome na nossa vida, fazer lembrados aos nossos corações, às nossas mentes, os teus estatutos, os teus ensinamentos, para assim sermos direcionados e guiados em toda a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana abençoada que tu nos deste e queremos também que este culto seja uma expressão de gratidão dos nossos corações pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia para com a nossa vida, porque em meio a todas estas dificuldades que nós estamos vivendo, ainda assim tu nos abençoaste, tu nos guardaste, tu nos trouxeste até aqui. Podemos dizer, como dizia o teu servo de outrora, até aqui nos trouxe o Senhor. Então, nosso Pai, glorifica o teu nome na nossa vida, vem ser celebrado, Senhor, neste culto. O nosso desejo realmente é te adorar, é te honrar através da nossa vida e através desta celebração. Ser connosco, o Espírito Santo também depois nos direciona, nos guia, para que dos nossos corações esteja saindo verdadeiro louvor e verdadeira gratidão para com o nosso Deus, para com o nosso Pai, para com o Senhor Jesus, por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Rogamos, pois, a tua guia, a tua direção para o nosso culto e que tu te sintas verdadeiramente honrado e glorificado. Esperamos em ti, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora lhe convidar para louvar o Senhor, como temos feito nas últimas semanas e nestes cursos virtuais. Sempre separamos dois louvores para, através deles, nós podermos preparar o nosso espírito numa atitude de louvor e de adoração na presença do nosso Deus. Se junte connosco, pois, e louve o Senhor, abra a sua boca, cante louvores ao Senhor, porque o Senhor merece e é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Vamos louvar. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar.
coração valente. É assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Graças a Deus, prepara-nos ainda um segundo louvor para continuarmos neste espírito de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu sei que foi pago um alto preço
proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo, 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 em Cristo. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá para nós lhe expressarmos o nosso louvor e a nossa gratidão através das nossas orações, através dos nossos louvores, que realmente o nosso Deus esteja se sentindo louvado e adorado por cada um de nós neste espírito de adoração e de culto que nós queremos celebrar na presença de Deus. Quero lhe convidar agora para uma reflexão na Palavra de Deus. Para hoje eu selecionei uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, é uma pregação recente, já em meio a este tempo que estamos vivendo. Então se concentre e ouça a Palavra de Deus, medite com atenção em tudo o que este servo do Senhor vai falar aos nossos corações neste dia. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42 está escrito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia,
E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema a quarentena da alma. A quarentena da alma. Nós estamos vivendo dias difíceis, desde março do ano passado, quando tantas pessoas gostariam de estar na casa de Deus e são privadas desse privilégio. Outras, talvez podendo estar na casa de Deus, privam a si mesmas desse privilégio. Esse Salmo 42 abre o que nós chamamos do segundo livro do Saltério. Vocês sabem que os 150 salmos estão divididos em 5 livros, como que o Pentateuco da salmodia, da poesia, interrompendo uma série de salmos de Davi. Quase todos os salmos, praticamente todos os salmos do primeiro livro são de Davi. E esse salmo composto, conforme está escrito aí pelos filhos de Coré, que eram cantores, retrata para nós o fato deste salmista estar exilado, estar lá no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, e além de estar privado de estar na casa de Deus, louvando a Deus, liderando o povo de Deus na adoração e no louvor, o salmista ainda está encurralado por inimigos, que não têm a mesma fé, e que zombam de sua fé, e que o insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Passando a ideia de que Deus o havia desamparado, e que nem mesmo Deus podia salvá-lo daquela situação. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo, essa é a moldura desta fotografia tão sombria e tão dolorosa. E é nessa conjuntura, queridos irmãos, que eu gostaria então de propor para vocês algumas verdades preciosas na exposição desta passagem. Primeiramente, vejamos o profundo anseio por Deus. E notem vocês que o texto não revela por que ele está exilado. O texto não retrata quais são essas circunstâncias que sobrevieram a ele, a ponto de estar privado, impedido de estar na casa de Deus, louvando a Deus. O texto nem mesmo menciona quem são esses inimigos, que chegam a ponto de esmagar os seus ossos, com palavras que ferem mais do que espada, perguntando e perguntando, o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Cadê Deus? Que não socorre você, que não ajuda você, que não tira você dessa circunstância. E é nessa conjuntura que ele, num cântico de exílio, enfrenta os seus inimigos, demonstrando o seu imenso desejo de estar na presença de Deus. Então, vejam comigo 4 fatos importantes nesse profundo anseio por Deus, relatado aí nos versos de 1 a 5. Primeiro, o clamor de uma alma sedenta, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo.
quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele é um homem do campo, e ele conhece a realidade desse território, e ele sabe o que é uma corça, ele sabe o que é esse animal tão veloz e tão rápido, sôfrega, esta corça correndo, sedenta, saquiosa, para abeberar-se, para encontrar uma fonte de água e dessedentar-se. E como esse animal sedento que saltita, que pula, que corre velozmente na direção da água para matar a sua sede, ele diz: assim é que está a minha alma, com sede de Deus, ansiosa por Deus, desejosa por Deus, do Deus vivo. É a primeira vez que essa expressão aparece nos Salmos, o Deus vivo. E ele vai dizer no verso 2, a minha alma tem sede de Deus. Eu não tenho sede de dinheiro, eu não tenho sede de riqueza, eu não tenho sede de sucesso, eu não tenho sede de fama, eu não tenho sede de prestígio, eu não tenho sede de prazeres, eu não tenho sede das coisas do mundo, ele tem sede de Deus. Amados irmãos, é curioso que ele mencione o seu anseio por Deus, recorrendo àquilo que é mais vital para a vida, que é água. A água é mais urgente que o próprio alimento. Você consegue passar alguns dias sem comer, você consegue jejuar, mas quando chega a sede, ela não pode ser mais protelada, ela não pode ser mais adiada. A sede vai consumindo você, vai esmagando você, vai cholando você, a sede mata você, e ele está dizendo, é com essa intensidade, e com essa prioridade, é que a minha alma anseia por Deus. Até que ponto a nossa alma tem esse tipo de sede? Até que ponto aqueles que estão em quarentena estão desejosos da presença de Deus? Talvez um dos grandes riscos da nossa geração, irmãos, é que muita gente que foi privada de estar na casa de Deus, ou impedida de estar na casa de Deus, está se acomodando, está se conformando, está como que uma luz bruxuleando, apagando o seu fervor, o seu entusiasmo, a sua alegria, o seu prazer, a sua necessidade, a sua vontade de estar na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Mas em segundo lugar, note comigo o sofrimento desse exilado no versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Vejam vocês que assim como ele rotineira e costumeiramente se alimentava, agora ele se alimenta de lágrimas. Porque ele está privado de ir à casa de Deus, porque ele está privado do culto público, porque ele está privado dos louvores a Deus, das festas que eram celebradas a Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. E se não bastasse essa ausência do culto coletivo, do culto público, se não bastasse a dor que ele tinha, a saudade que ele tinha da casa de Deus, ainda as circunstâncias diversas levavam os seus inimigos a perguntarem para ele, o teu Deus onde está? Cadê o seu Deus? Por que você está passando por essa? Por que Deus não age? Por que Deus não intervém? Por que Deus não socorre? Por que Deus não debela esse mal? Esse é o sofrimento do exilado. Mas em terceiro lugar, olha comigo a recordação saudosa que ele descreve no verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele era alguém responsável pela adoração na casa de Deus. Ele traz à sua memória as melhores imagens do passado. Ele recorda os tempos mais áureos da sua vida espiritual, quando ele liderava caravanas e caravanas nas festas à casa de Deus. Procissão e mais procissão, gente e mais gente, multidão e mais multidão. E ele liderando esse povo à casa de Deus, cantando, adorando, celebrando, festejando.
eu quero encorajar você que está aí nos acompanhando, e os irmãos que estão aqui, a puxarmos o fio da nossa memória. Quem sabe você já teve tempos na sua vida espiritual, você era muito mais vibrante do que é hoje. Você tinha muito mais entusiasmo em estar na casa de Deus que tem hoje. Quando falava para você, vamos à casa do Senhor, você dizia, eu estou feliz por isso, vamos sim. Quando você compreendia que um dia na casa de Deus valia de fato e vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Oh, amados, quantas pessoas já apagaram da memória esse tempo tão gostoso, quando se podia celebrar na casa de Deus, com festa, com entusiasmo, com todo o povo reunido. Saudosa memória, como diz um dos nossos hinos, saudosa memória. Mas em quarto lugar, vejam comigo, que diante desta saudade que ele tem, e dessas memórias que ele tem, dos dias áureos da sua caminhada com Deus, ele precisa acalmar o seu próprio coração, e tem em quarto lugar, a conversa diante do espelho, no versículo 5, confira comigo, porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Tem hora que você precisa olhar no espelho da sua alma e conversar com você mesmo. Tem hora que você precisa ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio consolador. Tem hora que você precisa chamar a atenção de você mesmo. Você que está aflito, você que está inquieto, você que está desassossegado. Você que está numa quarentena de alma. Você que está abatido. Você que está desanimado. Você que está sentindo o seu ânimo desidratar e murchar. É hora de você olhar no espelho da alma e dizer, por que estás abatido, ó minha alma? É hora de levantar, é hora de ter ânimo, é hora de ter coragem, é hora de se erguer. Mas notem vocês, que este homem não busca ânimo ao confrontar a si mesmo, dele mesmo. Não é uma questão de introspecção apenas. Não é uma questão de buscar dentro de si resposta para si. Não é uma questão de autoajuda. Não é uma questão de confissão positiva. Não é questão de dizer que você tem a força, que você tem todas as ferramentas e todos os reservatórios suficientes para abastecer a sua própria alma. Não, ele vai dizer ao voltar-se para dentro de si, ele diz, espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus. A crise vai passar, o exílio vai acabar. A circunstância adversa é temporária, os inimigos não vão prevalecer. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu, louvado seja o Senhor. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo bíblico. Acho que vocês conhecem tão bem a história de Jó. Eu acho que do ponto de vista humano, eu não conheço nenhuma biografia, nenhuma vida, nenhuma pessoa, nenhum personagem humano que passou por provas tão duras, por vales tão profundos, por noites tão escuras. Mas quando Jó estava no auge da sua dor, no mais profundo poço de angústia, ele arranca do peito um brado de esperança, quando ele diz, uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Em Deus sempre haverá esperança. Sempre haverá esperança. Mas eu quero olhar o segundo ponto deste salmo, irmãos,
que é a nostálgica lembrança de Deus. Nós vamos ver isso a partir do verso 6 a 11. Veja comigo. Ele está lá nas fraldas do Monte Hermon. Ele está lá no local onde nasce o Rio Jordão. Ele está vendo as torrentes descendo das encostas e cachoeiras caindo em forma de catadupas, e ele está se vendo sendo arrastado por essas correntezas. E isso é uma imagem do intenso sofrimento do nosso coração. E aqui algumas lições devam ser destacadas. Primeiro, o abatimento deste exilado. Olha o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Vejam vocês que ele está exilado, lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, que é a montanha mais alta de Israel, cujo cimo fica sempre coberto de gelo, e estas águas do Jordão vão se formando tanto do arroio que brota da terra, como do degelo do Monte Hermon. Ele está lá, exilado, longe de Jerusalém, longe da casa de Deus, longe do povo de Deus, cercado de inimigos. E o que ele confessa para nós é: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Deixa eu fazer uma pergunta: você já sentiu a sua alma batida dentro de você? Esse tempo aí de pandemia, tem hora que dá uma agonia em você, não? Quando você pensa que vai melhorar, começa a complicar de novo? E quando a alma dele começa a ficar abatida dentro dele, ele começa a fazer o quê? Lembrar-se de Deus. Lembra-me de ti. Lembra-me de ti. Mas notem vocês, segundo lugar, que ele começa agora a narrar no verso 7 uma enxurrada de problemas. Olha o verso 7 comigo. Você pode ler comigo o 7, vamos juntos? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É como se eu estivesse dizendo assim: o problema se agravou, porque o cenário é este: ele está ali onde brota o Jordão, e ele está ali numa hora em que a neve, o gelo vai se desligando, vai se desprendendo, e aquelas enxurradas descendo morro abaixo, e vão formando um rio caudaloso, e ele tem seus pés arrancados do chão, e ele é levado por essa enxurrada. Ele tenta firmar os pés e não consegue, e ele vai descendo de abismo em abismo, e vai sendo levado por essas torrentes, por essas catadupas. Não é assim às vezes na vida? Às vezes, e via de regra, um problema nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de outros problemas. Quanta gente assim, querendo respirar, querendo botar o nariz por lá de fora, e parece que as ondas e vagas vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão moendo, vão afogando, vão submergindo, vão atormentando a alma. É assim que ele se sente. Talvez é assim que você se sente, você que está aí nos acompanhando. Mas em terceiro lugar, o socorro divino. Olha o verso 8 comigo. Contudo, preste atenção nesta conjunção adversativa. Diante da tempestade de problema, vem uma nesga de esperança. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Preste atenção, a circunstância não mudou. O problema está aí, a crise está instalada, ele está exilado, sua alma está de quarentena, ele está longe da casa de Deus, ele está cercado de inimigos, as circunstâncias são avassaladoras,
Ele está sendo levado de queda em queda, de abismo em abismo, as circunstâncias estão levando a uma espécie de afogamento. Entretanto, apesar disso, ele diz no verso de número 8: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Você só consegue viver dia após dia por causa da misericórdia de Deus. Quando você pensa, eu vou perecer, Deus vai lá e bota uma B12 na sua veia, cheia de misericórdia, e você se levanta. E quando chega de noite, em vez de você perecer, em vez de você sucumbir, em vez de você se capitular diante da crise medonha e gigantesca, o próprio Deus, durante a noite, coloca nos seus lábios um cântico, e você faz deste cântico a sua oração ao Senhor. Mas em quarto lugar, veja você a oração do oprimido, no versículo 9: digo a Deus minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Agora você percebe que, embora ele se sinta por um momento esquecido, ele é regido pela fé e não pelo sentimento. Porque tem hora que o seu sentimento é levado a pensar assim: cadê Deus mesmo? O inimigo parece estar até certo, cadê o teu Deus? E eu olho, meu Deus, cadê você? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Por que eu estou nessa? Por que eu estou passando por isso? Isso é o sentimento, mas a fé diz assim: digo a Deus minha rocha. Agora, quem é o homem que diz que Deus é a sua rocha? É o camarada que não está botando o pé no chão, que está sendo levado de roldão em roldão, de catadupa em catadupa, de abismo em abismo, de onda em onda. A circunstância é que o pé não está no chão, mas Deus diz: pela fé eu creio que Deus é a minha rocha. Oh, louvado seja o Senhor. Nós não somos governados pelos nossos sentimentos, nós não somos governados pelas nossas circunstâncias. Os inimigos não podem prevalecer, porque pela fé nós dizemos: Deus é a minha rocha. Mas agora vem o insulto do adversário, no versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: teu Deus, onde está? Veja vocês, amados irmãos, que palavras machucam e ferem mais do que uma espada, do que uma faca afiada. Palavras atingem os ossos, quebram os ossos, esmigalham os ossos. E notem que as palavras dos adversários, dos seus adversários, insultam esse camarada, insultam esse homem de Deus. Mas não está insultando porque ele cometeu pecado, porque ele está em queda moral, porque ele está numa situação de vexame e opróbrio público. Não, não, não. O inimigo insulta na sua fé, nas suas convicções, na sua estrutura doutrinária, nos seus valores espirituais. O insulto do inimigo vem nessas palavras: o teu Deus onde está? Se você é servo de Deus, por que você está nessa? Se você é crente, por que você está nessa crise? Se você serve a Deus, por que a Covid te pegou e jogou num leito de hospital e levou você a ficar entubado? Se você é crente, por que você está sepultando seus mortos? Cadê Deus? Por que você está desempregado? Por que você está nessa crise toda? Por que você está nessa circunstância toda? Por que você está exilado? Por que você não pode nem sequer ir à casa de Deus? Cadê o seu Deus? Ele diz que esse tipo de crítica, ou esse tipo de insulto, era tão forte que chegou a esmigalhar seus ossos. Vocês acham que o mundo está zombando da igreja? Quanta gente zombando da nossa fé, quanta gente escarnecendo da nossa confiança em Deus. Por isso, queridos irmãos,
É preciso dizer a você que Deus tem 2 santuários. Este aqui onde nós estamos é um santuário de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Mas Deus tem um outro santuário dentro da sua alma. Deus tem um santuário dentro do seu coração. Ele habita com abatido de coração. Ainda que você esteja exilado, sua alma esteja em exílio, sua alma esteja em quarentena, seja lá no seu quarto, seja lá na sua casa, seja lá no seu escritório, seja lá onde você estiver, Deus habita com você, Deus está com você, Deus é a sua rocha, Deus é o seu amparo, Deus é o seu auxílio, e você não pode sucumbir ao insulto dos inimigos. Por isso, eu concluo com o versículo 11, quando ele repete as mesmas palavras do verso 5, e vai repeti-las de novo, no 43:5, porque os estudiosos dizem que o Salmo 42 e o 43 é um salmo só. Salmo 43 não tem cabeçalho, ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele retrata a libertação do salmista. Ele tira o salmista do exílio, lá das terras do Monte Hermon, do nascedouro do Jordão, e o transporta de volta para Jerusalém, para a casa de Deus. E ele vai dizer nos 43:4: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você que é de Deus, você que ama Deus, você que está em quarentena de alma, você que está afastado da casa de Deus, impedido de vir à casa de Deus, que você possa também dizer como esse homem: então eu irei ao altar do meu Deus, ao som de harpa, com o melhor instrumento. E para dizer que Deus, não a saúde, não a riqueza, não a prosperidade, não o sucesso é a minha grande alegria, mas Deus é a minha grande alegria. Então, gostaria que você lesse comigo, por gentileza, a sua voz, o versículo de número 11. Vamos juntos? Porque estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus falou comigo e com você pela sua palavra, e agora Deus espera que você converse com a sua própria alma, e pergunte à sua alma: por que estás abatida? Por que te perturbas? E Deus tem uma ordem para mim e para você: espere em Deus, espere em Deus. E Deus espera que você faça uma promessa para Ele: eu ainda te louvarei, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o meu auxílio. Que Deus nos abençoe, amém. Graças a Deus por esta palavra abençoada que nós podemos receber hoje, através do servo do Senhor, que realmente você tenha se sentido edificado na sua fé, consolado nas suas tribulações e também edificado com alguma demonstração, com alguma exortação importante para a sua vida. Eu, graças a Deus, recebi essa palavra com muita alegria, me senti edificado, gosto muito das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, é um homem de Deus e sempre me sinto muito abençoado quando ouço a palavra do Senhor através do seu servo. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final, para concluirmos o nosso culto. Então se una conosco também neste espírito de oração e vamos orar, colocando as nossas vidas e esta nova semana que hoje se inicia na presença do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus, que estamos muito gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade para com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que Tu nos permitiste celebrar essa noite, que verdadeiramente tenha saído dos nossos corações uma atitude de louvor e de gratidão na Tua presença. Também te queremos agradecer pela palavra, Senhor, que ouvimos através da instrumentalidade do Teu servo. Ó Senhor, nos ajuda a receber essa palavra realmente
nas nossas vidas, nos nossos corações, a receber os ensinamentos, as exortações e a pôr em prática a Tua Palavra para que realmente nós vivamos vidas diferentes, vidas de verdadeiros servos de Deus, vidas de verdadeiros discípulos de Jesus. Queremos que esse é o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Então que assim aconteça comigo, que assim aconteça com os meus irmãos, Senhor. Temos trabalhado aqui na nossa igreja ao longo destas semanas realmente uma atitude diferente em relação a Ti, em relação ao Teu reino. O nosso desejo é que todos os membros da nossa igreja se consagrem verdadeiramente a Ti, que queiram viver vidas diferentes, vidas para a glória do Teu nome, não apenas ser cristãos nominais, mas ser verdadeiros servos de Deus, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, e assim darmos um testemunho diferenciado aqui na terra, e não somente darmos testemunho, mas também vivermos uma vida que Te honre, que Te glorifique aqui na terra. Queremos colocar, nosso Pai, ainda esta semana que hoje se inicia na Tua presença, e queremos rogar, nosso Deus, a Tua guia, a Tua direção, a Tua proteção, a Tua cobertura espiritual também para a nossa vida, que seja realmente uma semana abençoada, em que Tu nos direciones, que Tu nos abençoes, que Tu supras toda a nossa necessidade e também, nosso Deus, que Tu nos protejas. Sabemos que o inimigo sempre procura se levantar com os seus demónios, com aqueles que se aliam com ele, com as suas maldades, com os teus ciúmes, mas, Senhor, que nenhuma seta atinja a nossa vida. Antes, nosso Deus, que Tu quebres todo o dardo inflamado do maligno e nos abençoes e faças fluir a Tua bênção sobre a nossa vida. E que hoje, 8 dias, nós possamos estar de novo com os nossos corações cheios de alegria e gratidão, agradecendo-Te, louvando-Te, adorando aqui na Tua presença. Esperamos em Ti, nosso Deus, e rogamos a Tua guia e o Teu direcionamento para a nossa vida. Obrigado, nosso Pai, por tudo que Tens feito pela nossa vida. Recebe, pois, este culto, recebe, pois, a nossa adoração. É o que Te pedimos, nosso Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua vida, com a sua família. Glorifique, pois, o nosso Deus e receba a sua bênção. Amém. Que Deus vos abençoe.